Fala aí, pessoal. Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje eu estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre o clássico de ontem. Eu fiz a live pós-jogo, participei da gravação do podcast do GE, mas acho que gravando um vídeo aqui falando sobre as escolhas do Thiago Nunes, esse período de teste do Campeonato Carioca, eu consigo ser um pouquinho mais sucinto. Tem muita gente que não tem condições de assistir uma resenha inteira de 1 hora. Gravando um vídeo aqui de 10, 15 minutinhos, fica mais tranquilo para vocês. Antes de começar a falar sobre o que realmente interessa, vou pedir para vocês deixarem o like para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Inscrevam-se aqui no Setor Visitante, estamos quase chegando aos 55 mil inscritos. Ative as notificações e tem um plano de membros a partir de R$5. Além disso, aqui do lado esse QR Code da Simples Reserva, parceira do canal. Você entra simplesreserva.com, umas roupas maravilhosas que eu recomendo, e tem um cupom de desconto SETOR10. Você vai lá, pode até acumular se tiver algum outro item em promoção, escolhe, finaliza, na hora bota o cupom e ganha 10% de desconto do pai. Vamos lá, vamos começar a falar sobre Thiago Nunes. Eu acho que existe ali um consenso na torcida do Botafogo que ele não é o técnico dos nossos sonhos, principalmente depois do Botafogo ter ido atrás do Luiz Castro para liderar o projeto e tudo que o Luiz Castro conseguiu construir em tão pouco tempo no Botafogo. Depois nós fomos atrás de um técnico que tenha um time da Premier League no currículo, que foi campeão português com o Benfica, técnicos que inclusive rejeitaram outros times brasileiros. Para o Luiz Castro vir para o Botafogo, ele recusou o Corinthians. O Bruno Lage tinha sido sondado por Atlético Mineiro, por Corinthians, e nem deu ouvidos, acabou assinando com o Botafogo. Então, acho que o torcedor imaginava que para essa temporada de 2024 a gente teria um técnico, né, com mais cartaz, né, um técnico com maior experiência, mais títulos, um currículo melhor do que o Thiago Nunes. Eu não acho o Thiago Nunes essa bizarrice toda. Ele foi muito bem no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, mas depois acumulou trabalhos ruins aqui no Brasil. Quando o Thiago foi anunciado, né, eu coloquei no Twitter, né, falei assim, os últimos trabalhos do Thiago Nunes no Brasil foram bem ruins, mas ter um técnico de verdade pode ser o suficiente para garantir pelo menos uma vaga na fase de grupos da Libertadores, ok para fechar 2023. Aí a parte importante é o final. Mas o contrato até o fim de 2024 é um movimento decepcionante da SAF. E, na verdade, esse contrato é até o fim de 2025. Então, assim como a grande maioria da torcida, eu fiquei decepcionado porque imaginava um técnico mais pesado para conduzir esse projeto do Botafogo. Foi uma escolha do departamento de futebol, essa não passou pelo Textor, né? Mais Alessandro Brito, Mazuco chegaram ao nome do Thiago Nunes. Ele chegou num contexto muito difícil em 2023, não foi bem, conseguiu fazer alguns ajustes que pelo menos serviram para minimizar, né, alguns dos nossos principais problemas. O Botafogo sofria muitos gols, ele veio com esse esquema de 3 zagueiros. A gente deixou de sofrer gols, mas também começou a ter muitas dificuldades para marcar. O jogo contra o Santos, o jogo contra o Cruzeiro, a gente faz no Santos toma um empate. Contra o Cruzeiro, a gente não consegue fazer gol. E outros jogos, né, que o Botafogo acabou não conseguindo apresentar um bom futebol, mas pelo menos já não estava, a defesa já não era uma peneira como foi durante o período do Lúcio Flávio. Então, assim, dito isso, acho que a gente já aqui começa a concordar que ninguém queria que o Thiago Nunes, né, ninguém escolheria o Thiago Nunes para conduzir esse projeto em 2024, né, que a gente tem maiores ambições, a gente sonha em chegar nas fases mais avançadas da Libertadores, da Copa do Brasil, mas ele foi o escolhido. E assim, acho que o torcedor do Botafogo, ele queria uma reformulação do elenco e ao mesmo tempo queria que o time tivesse entrosado em apenas 30 dias. E acho que a gente não tem nem 30 dias. Ah, não, tem 30 dias hoje. Hoje é dia 8 de fevereiro, se não me engano, o Botafogo se apresentou no dia 7 e dia 8 começou o período de teste. Então a gente tem 30 dias e a gente já queria que o time tivesse voando. Acho que a diretoria atrasou esse planejamento, o que acabou prejudicando o trabalho do Thiago Nunes, né? A gente entende que o Botafogo realmente vai entregar bons jogadores para o Thiago, mas isso já era para ter sido feito lá atrás. Uma outra peça chegando depois, beleza,
mas esse foi o primeiro jogo do Botafogo com lateral de ofício, né? O Matheus Ponte, que estava no pré-olímpico, jogou ontem, fez uma partida ok, razoável ali, botar um nota 6 para ele, acho que é justo, mas já uma diferença brutal para o que a gente vinha assistindo nos últimos jogos. Só do cara ter cacuete de lateral direita já faz uma grande diferença. E vários outros problemas que o Botafogo tem no seu elenco, que a gente viu, né, constantemente a torcida reclamar das substituições do Thiago Nunes, falando que o Thiago mexia mal no segundo tempo, que o desempenho do time caía. E aí eu lembro o jogo contra o Nova Iguaçu, lá em Brasília, que o Thiago tira o Eduardo, coloca o Raí, tira o Danilo, coloca o Kaique, tira o Tietê, que está improvisado na direita, e coloca o Nilton. O Botafogo não tinha opções. Eu estava assistindo o Flamengo e Vasco antes do Botafogo e o Flamengo. O Flamengo no segundo tempo bota o Gabriel Barbosa, bota o Bruno Henrique, bota o Luiz Araújo, tem o Alan, tem vários jogadores muito bons que mantêm o nível do time. E se bobear, em alguns jogos vai até melhorar, porque são ótimos jogadores, tem ali pelo menos 2 por posição. E o Botafogo não tem. Além de não ter, alguns jogadores, como é o caso do Eduardo, estão numa fase terrível, né? Mesmo jogando no time titular, ou então entrando no banco. Ontem o Eduardo entrou e teve uma atuação, cara, assim, não vou dizer desastrosa, mas uma atuação que não acrescentou em nada, né? O Eduardo, assim, acho que mais atrapalhou do que ajudou o time do Botafogo ontem. Então depende muito da individualidade de alguns jogadores que não estão conseguindo entregar. O Tiquinho também numa fase ruim, é início de temporada, a gente sabe que o Tiquinho demora um pouquinho para engrenar, não estou aqui querendo cancelar o nosso camisa 9, mas assim, sem os principais jogadores jogando bem, fica muito difícil para o coletivo caminhar. Mas ontem eu curti a escalação do Thiago Nunes. Achei que ele armou bem o plano de jogo, a estratégia que ele traçou para esse jogo contra o Flamengo, deu certo. O Botafogo jogando com 3 volantes e, diferentemente da partida contra o Cuiabá, que o Luiz Castro jogou com 3 volantes, e da partida contra o Santos, que o Lage jogou com 3 volantes, o Botafogo fez um 4-1-4-1, porque daquelas vezes ele jogou com 2 volantes e o Tietê fazendo o papel que o Eduardo costumava fazer. O Eduardo jogando mais avançado perto do Tiquinho, o Tietê ali não funcionou. E aí estava com medo dessa escalação de ontem, por causa desses 3 volantes e também por causa do Matheus Ponte. E se mostrou uma decisão acertada do Thiago Nunes confiar no Matheus. Também tivemos os 3 volantes nessa configuração, do Tietê e o Marlon, com o Danilo um pouquinho mais recuado. O Marlon, né, com um pouquinho mais de liberdade, apareceu algumas vezes na área para finalizar, teve aquela oportunidade para fazer as pazes com a torcida do Botafogo, mas acabou furando. Teve um lance que ele também chega com perigo ali pela ponta direita, mas ele acaba se atrapalhando e cruza para fora. Mas é o Marlon mais participativo. Acho ali que também não fez uma grande partida, mas a gente vê o Marlon cada vez mais envolvido e com uma importância a mais nesse time, né? Ele fazendo a posição que o Eduardo fez, por exemplo, no jogo contra o Nova Iguaçu. O Eduardo jogando também um pouquinho mais recuado, sendo esse homem ali ao lado do volante, mas com mais liberdade para avançar. E acho que é muito importante, a gente viu, se eu não me engano foi o TF ou foi o Matheus Medeiros, falando, né, que o Botafogo está atrás de um camisa 8 que joga um pouquinho mais avançado, que seria o Eduardo de uns anos atrás. O Eduardo era esse cara quando jogava na Arábia, um camisa 8 que chegava na frente. Então, se conseguir trazer um outro meio-campista, que é o que eu espero que o Botafogo consiga, seria muito importante para esse esquema 4-1-4-1 que o Thiago Nunes está testando. Uma coisa é se ele jogar no 4-2-3-1, no 4-3-3, mas nesse desenho que ele utilizou contra o Nova Iguaçu e contra o Flamengo, eu acho que a gente vai precisar ali de um outro jogador, de um outro meio-campista melhor do que o Marlon, para ser o titular desse time. Não sei se o Eduardo aguenta jogar ali durante quarta, domingo, 90 minutos dos jogos, nessa posição que vai acabar se desgastando bastante. Então, assim, eu gostei da escalação do lateral direito, gostei dos 3 volantes, acho que o Botafogo conseguiu neutralizar as principais armas do Flamengo. Você não ouviu falar de Arrascaeta no jogo, você não ouviu falar de De La Cruz, mas o Botafogo ficou muito restrito aos ataques pelos pontas e o Flamengo conseguiu bloquear facilmente. Cada vez que o Luiz Henrique tocava na bola, a bola chegava para ele, tinham 3 caras do Flamengo na marcação, a mesma coisa com o Júnior Santos do outro lado. E aí tem uma bronca da torcida do Botafogo, que foi a escalação do Júnior Santos no lugar do Vitor Sá. Se fosse eu entraria com o Vitor Sá, mas eu não acho bizarra a entrada do Júnior Santos. Acho que o time fica mais forte, mais alto.
O Flamengo também é um time que tem uma força física tremenda, né? 2 volantes altos e fortes, 2 zagueiros que são 2 tanques, você tem um centroavante muito forte, você tem os laterais que apoiam muito, depois no segundo tempo acabou entrando o Wesley, e o Júnior Santos é um jogador muito forte, alto e muito rápido, que acaba também trazendo uma preocupação extra para o lateral adversário. Não achei bizarra a experiência de Júnior Santos do lado esquerdo, mas entendo que talvez seria melhor você ter o Vitor Sá. E aí eu queria colocar aqui um trecho da coletiva, que o Thiago Nunes fala um pouco sobre isso. E, aliás, uma coisa que eu reparei na coletiva, não na coletiva em si, mas no vídeo da coletiva, é isso aqui, ó. 5 mil visualizações, assim, a visualização muito baixa, provavelmente de visualizações únicas, 3 mil pessoas se interessaram em saber o que o técnico tinha a falar depois de um jogo importante para tentar entender, né, o que ele fez. E aí essa é uma pergunta do repórter que fala da não utilização do Vitor Sá, porque o Júnior Santos na esquerda. Vamos ver o que o Thiago Nunes falou. Queria que você explicasse um pouquinho dessa opção. Eu discordo que ele não foi aproveitado, até porque ele entrou no final do jogo com um papel tático. Sim, mas ele entrou com um papel tático no final do jogo, para ajudar o Matheus Ponte na cobertura aqui do Bruno Henrique. Né, o Matheus Ponte já estava com câimbras naquele momento, então ele foi aproveitado sim. Né, não é porque ele entrou com pouco tempo ao olhar popular que ele não foi aproveitado. Bom, essa daí do Thiago Nunes aí, desculpe aí, irmão, mas, porra, vamos combinar, o Vitor Sá não foi aproveitado. Tanto é que depois muita gente criticou que o Botafogo terminou com o Savarino na esquerda e o Vitor Sá na direita, ou seja, trocado. Só que o Vitor Sá, ele entra com 46, 47 minutos do segundo tempo. Então, assim, não mudou, não influenciou em absolutamente nada. Se o técnico tivesse feito no intervalo 2 substituições, colocando o Savarino e o Vitor Sá, e aí ele colocasse o Savarino do lado esquerdo e o Vitor Sá do lado direito, aí, meu irmão, aí acho que todo mundo tinha o direito de ficar muito irritado com o técnico. Mas assim, entrou no final para ajudar ali o Matheus Ponte, e acho que não pode ser considerado isso de entrou jogando pela esquerda, entrou jogando pela direita, porque jogou muito pouco tempo, como também acho que esse negócio de entrou, contribuiu. Se eu fosse o Vitor Sá, também ficaria chateado por não ter jogado o clássico, dependendo, obviamente, dessa questão física, né? O Vitor Sá, que é hoje o nosso único ponta à esquerda, vinha com a minutagem alta, jogando praticamente todos os jogos, e o Jefinho tá machucado, é bom a gente tomar cuidado para não perder o nosso ponta esquerda para esses jogos mais importantes do início da temporada. Mas vamos lá. E aí a gente tem que ter também um ponto de vista que é não só o que o jogador fez no passado, mas o momento. Eu estou aqui para julgar um momento. E o momento do Júnior Santos hoje, por exemplo, é um momento muito bom. Né? Talvez a gente sabe disso, que ele tem uma característica. Isso aqui é uma coisa que acho que também todo mundo concorda, que por mais que seja um jogador folclórico, é um cara que numa jogada pode fazer um lance genial igual o Cristiano Ronaldo e finalizar igual o Zé Gatinha. O Júnior Santos está num momento muito bom. A gente brinca muito do craque, mas é um cara que aos poucos vem conseguindo se afirmar nesse time do Botafogo. Não sei se é ao ponto de ser titular, mas que vai ser tipo um 12º jogador. Esse time ele é muito importante pelas características que ele tem. Característica técnica diferente do próprio Vitor Sá, do Savarino, né, mas traz para a gente uma energia física, uma capacidade competitiva muito grande. E foi a questão da parte física, né, que eu tinha falado também, que dá para você entender, jogando contra um time contra o Flamengo, você ter um jogador muito alto, muito forte, como o Júnior Santos. Tanto é que a gente conseguiu. O Botafogo deu mole ali no primeiro e no segundo tempo, fazendo muitas faltas perto da área. O Flamengo é muito forte, já tinha falado aqui na live para tomar cuidado com o Léo Pereira, que é um cara que, meu irmão, inclusive fez gol na gente, mas é muito forte nas bolas paradas. Os caras sempre buscam o Léo Pereira. Tem outros jogadores também perigosos, o Fabrício Bruno, o Pedro, nessas bolas aéreas. E o Botafogo controlou tranquilamente, assim, soberano. O Walter foi bem, o Barbosa também cortou muitas bolas. Né, os nossos outros jogadores também tiveram uma participação muito interessante. Acho que valeu a pena por isso. Mas vamos lá, vamos continuar. E foi deslocado justamente porque é um jogador que, além de jogar no pivô na primeira bola, ele consegue atacar as costas dos defensores. Característica diferente, por exemplo, do Tiquinho, que não é um jogador de velocidade para apostar velocidade, sim um jogador de pivô e aproximação e combinação de jogadas. O Savarino entrou por lá justamente porque a gente também ainda está no processo de preparação. E o Savarino precisa ter minutos. Né? Ou seja, mais uma resposta que faz sentido, né? Tirando aquela do Vitor Sá, eu não concordo com o Thiago Nunes, mas essa eu concordo. O Savarino é um cara que não jogava desde novembro e ele precisa
ter minutos, ele precisa jogar para ganhar ritmo de jogo. Não pôde ser relacionado para a última partida porque estava machucado. Então, se a gente considera que o Carioca é realmente um período de teste, de laboratório, para você dar minutagem para os jogadores, para você testar formações, faz total sentido o que o Thiago Nunes falou, especificamente da entrada do Savarino. Talvez fizesse mais sentido você realmente botar o Vitor Sá ali pelo lado esquerdo. Mas aí você ia ter mais um jogo sem ter o Savarino jogando 20, 25 minutos. Né? Vai ter uma pausa de carnaval, depois só tem o jogo contra o Volta Redonda na outra semana. Então ia esperar esse tempo todo. Acho que foi interessante para a gente colocar o atleta no clássico, para dar um pouco mais de minutagem e segurar um pouquinho o Vitor Sá, que já vinha, né, de 5 jogos em 6 partidas oficiais e jogando ali uma média de 73 minutos. Então, assim, é algo que a gente pode até pensar em fazer diferente. Eu teria feito diferente, mas eu consigo entender o argumento do técnico. Vamos lá para fechar. Não tem como a gente preparar ele de forma integral se ele não tiver minutos jogados. Minutos que o Vitor Sá já teve agora nisso da temporada, inclusive como titular em alguns jogos, inclusive na última partida como titular também, jogando todo o período do jogo. Então, não só tem um olhar para cada partida, mas um olhar também nesse processo de preparação dos jogadores para a temporada, porque daqui a pouco a gente vai chegar nos jogos mais determinantes, que são agora final de fevereiro, e eu tenho que ter minimamente os jogadores com a minutagem e condição de todos estar disponíveis. Bom, tá aí a resposta do Thiago Nunes. Acho que a torcida tinha que se interessar mais também em assistir as coletivas, porque assim a gente consegue entender melhor o que o treinador pensou. Eu sei que tem muita gente que corre no Fogão Net para ver ali as aspas e tal, e tá tudo bem, mas acho que é sempre melhor a gente assistir o vídeo, né? Porque às vezes o cara fala de um jeito, num tom, quando a gente lê, a gente pensa de um jeito diferente. E aí, para fechar, assim, o que eu queria falar é o seguinte: a torcida do Botafogo, torcedor em geral, ele passa o mês de dezembro e o início de janeiro falando que o Carioca é o laboratório, o Carioca é o momento para fazer teste, Carioca é isso e aquilo. Quando o negócio começa, se não ganhar, o cara começa a ser execrado independentemente das escolhas dele, se fazem ou não fazem sentido. Então é o seguinte, é realmente um período de testes? A gente pode permitir que o Thiago, por exemplo, teste o Júnior Santos como centroavante? Porque eu acho que faz um certo sentido o Júnior ter ido depois para uma posição mais centralizada, jogando ali no lugar do Tiquinho Soares, por tudo isso que o Thiago falou, e também pela questão física. Porque imagina só, se no segundo tempo o Thiago tira o Júnior e coloca o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento para jogar por ali no meio do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Vai ser engolido, não tem condições. Então eu vejo, além de um teste, caso o Botafogo não possa ter o Tiquinho que me preocupa essa questão física, quando chega ali 60, 65 minutos, já está completamente exausto. Teve um close ali, eu estava assistindo o VT do jogo hoje, teve um close do canal Gold no Tiquinho, que ele já está ali ofegante, e era uma jogada de ataque do Flamengo, né? Não foi nem que ele tinha acabado de correr, tomado um tranco, nada disso. Ele estava exausto, estava pregado, fez um segundo tempo muito ruim, nível aquele jogo Botafogo-Santos, que ele foi muito mal. Então, assim, eu entendo ele testar o Júnior Santos ali por dentro, acho que não é a melhor posição para o Júnior Santos, acho que é até pior do que o Júnior Santos jogando pela esquerda, não tem característica, não tem cacuete para jogar como um 9, mas tem força, coisa que os nossos amigos, os nossos garotos, na verdade, não tem, né? O Matheus Nascimento, se jogasse ali, provavelmente seria engolido. E aí pode ser também um pedido de socorro, né? Para trazer logo um cara para brigar com o Tiquinho, para deixar o Tiquinho descansar um pouco, que eu acho que é muito importante, que no caso provavelmente vai ser o Igor Jesus, assinou um pré-contrato e tal. Agora, não sei se ele é o cara ideal, mas foi o cara escolhido. A partir do momento que ele foi escolhido, que o Botafogo faça um esforço para ter alguém aqui para conseguir segurar esse tranco quando o Tiquinho não puder jogar, porque com os dois garotos a gente sabe que num jogo pegado como esse contra o Flamengo, um adversário muito bom, eles não vão conseguir ter um bom desempenho, assim, esquece. Pode ser no Carioca, contra o Nova Iguaçu, contra o Sampaio Correia, contra o Audax, você até pode colocar, mas num jogo desse é menos pior, na minha opinião, você colocar o Júnior do que você colocar o Matheus ou o Janderson. E aí, cara, eu vejo muito torcedor também já querendo trocar o técnico, e eu acho que aqui eu não tô querendo dar um passe livre para ele ficar aqui fazendo um bando de besteira até o final de 2025, pelo contrário, né, acho que mais para frente eu posso chegar à conclusão que realmente o técnico tem que ser demitido, mas enquanto ele não tiver o elenco
né, reforçado, né, com os caras ali jogando, e depois um período mínimo para você conseguir entrosar, né, os jogadores novos que estão chegando, o Botafogo pode chegar a ter um time com 8 jogadores diferentes em relação ao ano passado. Então, assim, é muita troca, uma reformulação quase que completa nesse time titular do Botafogo, e a gente tem que dar tempo para o técnico. E aí, meu irmão, se for eliminado pelo Bragantino na pré-Libertadores, vai esperar ser eliminado para demitir? Cara, se fosse o Luiz Castro aqui, poderia também ser eliminado para o Bragantino na fase preliminar da Libertadores, porque o Bragantino tem um bom time, cara. E é isso aí. A gente tem que entender que aconteceu uma grande cagada no ano passado, que serviu para atrapalhar o planejamento inicial, e agora está tentando ali, né, o Botafogo se reencontrar, se reconstruir depois de um 2023 muito difícil, muito duro para todo mundo. Eu, como já deixei bem claro aqui, sou contra a troca de técnico, sou contra essa cultura de tem que mudar a toda hora, e acho que tem que aguentar as consequências depois. Se for eliminado, aí a gente pode dizer que foi uma escolha equivocada, porque também você trocar de treinador agora não garante que você vai conseguir passar do Bragantino, que você vai ter, né, um 2024 melhor do que o Thiago Nunes. Não estamos presos a eles, não vamos ficar presos ao Thiago Nunes, mas hoje eu continuaria com o técnico. Entendi algumas escolhas, acho que outras escolhas não fizeram tanto sentido. Poderia ter colocado o Sá um pouco antes, poderia ter entrado com o Sá, mas acho que o técnico vem tentando fazer, né, alguns testes, né, fazer algumas experiências que talvez nem sejam mais para frente colocadas em prática mais constantemente, mas que hoje, nesse período de teste do Carioca, faz um certo sentido. Quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo. Falei que ia ficar 10, 15 minutos, na verdade fiquei 22, portanto já vou me despedir aqui para esse vídeo não ficar ainda maior. Sua opinião sobre Thiago Nunes, sobre as escolhas dele, sobre o Botafogo no Clássico. Acho que o Botafogo fez uma partida ok, nota 5,5, o Flamengo também fez uma nota 5,5, mas o jogo acaba ficando marcado pela falha do Gatito ali no final da partida, e de repente se tivesse 0-0 a gente podia estar aqui falando, nossa, olha só como é que o Botafogo evoluiu, olha como é que o Botafogo conseguiu pelo menos defensivamente neutralizar as principais armas do Flamengo. A questão é que quando o Botafogo consegue uma solidez defensiva, ele tem muita dificuldade no ataque. Parece que ele tem que abrir mão do ataque para acertar a defesa. O negócio é o Thiago conseguir encontrar esse equilíbrio, e acho que ele vai conseguir a partir do momento que os reforços estejam em campo com mais frequência e que já se habituem uns aos outros. Ele até falou na coletiva ontem que o Luiz Henrique não conhecia o nome da metade dos atletas que estavam lá no Botafogo. Ou seja, início de trabalho, Campeonato Carioca, eu sigo com o discurso do ano passado. Para mim, é o período para o Thiago Nunes testar, e vamos cobrar da diretoria para trazer mais reforços, porque eles entregaram, sim, estão entregando uma janela agressiva, mas o Botafogo ainda tem umas lacunas que podem prejudicar o nosso planejamento daqui para frente. Muito obrigado aí, rapaziada. Deixa o seu like, seu comentário é muito importante. Tamo junto.